Paz e bem para você, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos fazer uma aula muito interessante de um tema que a gente sempre fala aqui, poucas vezes a gente tem a oportunidade de verdade de falar. Hoje nós vamos falar sobre neuronutrição e a temática é o ácido alfa-lipoico, onde eu quero, com bastante cautela e trazer para você de forma muito veemente, como que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida através de uma suplementação, de uma neuronutrição, algo que de verdade faça a diferença, tá? E para isso eu quero deixar você já desde já combinado comigo de que nós teremos dois momentos importantes aqui. O primeiro deles é esse momento que nos instrui a aprender aquilo que faz sentido para a nossa vida real. Como é uma aula de certa forma mais técnica, eu quero deixar você encorajado, encorajada a compreender de uma maneira muito ímpar. Porque quando a gente está falando especificamente do ácido alfa-lipoico, por exemplo, eu estou dando um exemplo de um tema ou uma temática onde a maioria das pessoas às vezes acaba pecando. Tudo é emocional, tudo é fisiológico, tudo são as pessoas. Vocês devem saber que aqui no Instituto Neuropsico nós atuamos fortemente com a formação do sujeito no seu modelo biopsicossocial. Então, essa parte da modelagem biopsicossocial tem muito a ver com fatores de fato biológicos, do ponto de vista bioquímico, fisiológico, neurobiológico, a atividade física, a alimentação, o sono, todas essas questões que envolvem o corpo em si e a sua fisiologia. E a gente fala do modelo biopsicossocial, e eu vou falar aqui também nessa aula, sobre um critério muito interessante que nos programas do INPB nós trazemos, fatores emocionais, psicossomáticos, que vão corroborar com a tua saúde ou com a tua doença, com o teu bem-estar ou com o teu mal-estar. Isso pode ter certeza. Um está interligado ao outro, certo? E claramente as relações sociais, o ambiente onde você está, as pessoas. Tem gente que fala que a energia, aqui não tem uma energia boa. Talvez o seu cérebro interpretou algum trauma do passado com aquele momento que você está hoje e ele lembra algo negativo ou enfim. Pode ser positivo, como pode ser negativo o ambiente para a tua saúde de uma forma geral. Né? Então nessa deixa eu quero deixar para você o que o ácido alfa-lipoico tem de contribuição. Mas antes, claro, eu preciso trazer para você uma historinha, né? Vamos dizer assim. Será que a gente pode se fazer valer dessa história? Doutor Alex, que tipo de comentário a gente pode começar? Deixa eu só ajustar aqui. Que tipo de comentário a gente pode ajustar para introduzir essa aula? Primeiro, a narrativa da mitocôndria. Eu queria que você dissesse comigo mitocôndria, é importante você falar. O que a mitocôndria é responsável nesse aspecto? A mitocôndria ela tem um papel significativo porque você já deve ter percebido, né, que uma pessoa cansada ela é cansada por vários fatores. Então, quando ela se alimenta bem, ela está legal. Quando ela se alimenta mal, ela não está tão legal assim. Então, o que o alfa-lipoico se resume? Um composto bastante simples, acessível, extremamente poderoso para energia, para cérebro, para comportamento. E você pode ter certeza de que na medida que você vai trabalhando esse critério de alimento, a tua vida vai ficando melhor. Você já percebeu como algumas coisas parecem que ficam literalmente ligadas no 220 o dia inteiro? Essa pessoa tem o seu ALA, o ácido alfa-lipoico, ligado e ativando as mitocôndrias que vão gerar energia. E nesse programa de neuronutrição você vai entender isso. Mas o que está por trás desse estado de uma pessoa bastante sinestésica, ativa? Essa molécula chamada ácido alfa-lipoico, ela é diretamente responsável por isso. Porque ela vai, como eu disse, atuar nessa liga-desliga, preferencialmente vai ligar a mitocôndria. Então, quando eu ativo a mitocôndria, reacende a produção de energia da célula. Então, para você que tem interesse de aprender mais sobre neuronutrição, esse programa de neuronutrição, cuja aula é o ácido alfa-lipoico, vai trabalhar a tua noção de que a saúde mental, o humor, as regulações nem sempre são apenas psíquicas. Está faltando molécula aí, está faltando nutriente, vitaminas, vamos dizer, de uma forma de senso comum, não é verdade? Então, quando sua energia sobe,
obviamente o seu humor vai melhorar. O seu cérebro ele começa a despertar e o teu corpo volta a funcionar com mais eficiência. Então, o que a neuronutrição prevê nesse aspecto? Ela vai atuar como um fator coadjuvante para a qualidade de vida. E a neuronutrição que eu digo é exatamente isso. Usa nutriente para reorganizar a tua biologia e essa emoção, esse comportamento começa a ficar muito melhor. Então, nessa narrativa que eu trago para você, você deve pensar no mínimo, caramba, meu alimento mexe com a minha saúde mental. O Dr. Alex está trazendo uma coisa que eu nunca tinha pensado. Como que um pequeno ácido ele tem uma funcionalidade tão extraordinária de ser uma lixeira inteligente, né? Dentro do nosso corpo ele vai regular, ele vai organizar. Então essa reciclagem de antioxidantes vai limpar radicais livres, proteger teus neurônios, estresse oxidativo, você já sabe o que é isso, a gente já explicou em outros programas de neuronutrição. O estresse oxidativo ele descompensa a célula nos seus elétrons e a pessoa adoece. As doenças crônicas, agudas, graves, elas vêm desse estresse oxidativo, que vem do que tu come, de como tu vive, a maneira com que tu escolhe fazer a tua vida biológica, psicológica e social. As pessoas que você escolhe, o estresse que você escolhe não gerenciar e fomentar, alimentar, tudo isso. Então, quando a pessoa tem uma suplementação, um cuidado especial, mais clareza mental, mais foco, menos ansiedade, mais estabilidade emocional. Então você passa a cuidar do teu cérebro, proteger a tua base celular onde tudo acontece. E é nesse critério que o ácido alfa-lipoico, um dos poucos nutrientes que atravessa a barreira hematoencefálica, ele vai fazer o que a maioria não faz, chegar onde a maioria não chega. Então, por isso que eu escolhi o ALA, né, o ácido alfa-lipoico, para a gente trabalhar um pouco dessa dinâmica do modelo biopsicossocial. Então, quando a glicose sobe demais, o seu corpo vai pedir uma certa sensibilidade. Eu estou dando um exemplo da glicose, mas podem ser outros mais, tá? Então, o teu humor começa a oscilar, a tua função cognitiva vai despencar e o ácido alfa-lipoico ele vai bioquimicamente regular isso aí. Tá vendo como é importante saber das coisas? E um nutriente acessível, de custo financeiro muito baixo, que você pode suplementar nas 600 miligramas, que eu já vou explicar tela a tela para você. Então, esse tipo de melhora na captação da glicose pode ser feito não só com ele, claro, mas eu estou trazendo na aula de hoje o ácido alfa-lipoico por isso. Então, tem gente que aumenta a energia, reduz o pico de glicose que causa irritabilidade, você já sabe disso, você que é aluno do INPB, sabe o que nós falamos numa aula específica no programa de neuronutrição sobre açúcar. E na formação do terapeuta familiar, todos esses assuntos estão inclusos para que ele possa, de fato, aprender nessa demanda absurda das famílias adoecidas biologicamente, psicologicamente e socialmente. Né? Então eu quero aqui só introduzir para você que nesse programa, nessa aula, você já sabe que o metabolismo precisa ser equilibrado e nós temos que chamar alguns colegas bioquímicos que desenvolvem uma estrutura sobre isso. E um dos mais é o ácido alfa-lipoico. Tá? Então, saúde mental, Alex, com certeza vai atuar. Pessoas que têm formigamento, neuropatia, dor, sensibilidade muito alterada, costumam ter estresse neurológico, todas essas atuações, o ácido alfa-lipoico vai melhorar a tua qualidade de vida, vai funcionar como um protetor de nervos, vai reduzir a inflamação, melhora a condução elétrica, né, do corpo de forma geral. Tem que associar a um bom consumo de água alcalina, também outro tema da nossa formação. E aí, se você quiser conduzir a tua vida, o teu processo, você vai entendendo que, peraí, deixa eu focar em algo que vai me dar um bom sistema nervoso. Então, o ácido alfa-lipoico ele produz no teu sistema nervoso uma funcionalidade equilibrada, porque ele atua na barreira hematoencefálica. Logo você vai dormir melhor, responder melhor ao domínio do estresse, vai pensar com mais clareza e vai ter tomadas de decisão saudável para a tua vida. Você quer saúde, eu sei. É por isso que você deve trabalhar sobre essa demanda, tá? Então assim, para a gente introduzir na parte de aplicabilidade, cansaço constante, desânimo, falta de foco, tudo isso pode ter raiz psíquica,
mas também você pode ter raiz bioquímica. E os ácidos que a gente vai ensinando aqui na formação do Instituto, todos eles vão ter funções voltadas para algo útil na vida, como ATP. Anote, adenosina trifosfato. É uma molécula dentro da mitocôndria que produz ATP para te deixar esperto. É a moeda energética do corpo, conhecida ATP. Então, quanto mais ATP você tem, mais disposição. Mais disposição, mais atitude, mais ação. E quanto mais atitude você tem, mais mudança de vida. Eu acabei de te mostrar a fórmula da neuronutrição e por que o Instituto Neuropsicobiomedicina, o INPB, atua no modelo neurobiopsicossocial. Eu sempre vou fazer isso aqui para ficar claro para você, ok? Tá confortável aí? Anota o que eu estou falando, faz anotações, não deixa apenas aqui a estrutura, porque as imagens que eu vou te mostrar, todas elas vão trabalhar o teu psiquismo de assimilação. Então, assim que a biologia, a psicologia e a sociologia, no sentido de ambiente e pessoas, se cruza, quando isso acontece, você tem o ser integral sendo formado. Então, quando eu falo de biologia com você e associo a psique e a pessoas, ambientes, lugares, eu estou produzindo biopsicossocial. É isso que você precisa aprender. Então, quanto mais energia você tem nesse aspecto, você consegue trabalhar de forma muito melhor. Diga comportamento. Comportamento mudado, vida mudada. E comportamento está ligado a sentimento, que está ligado a pensamento, que está ligado à química cerebral. Certo? Compreendeu então o eixo? Isso é sensacional. Você pode voltar isso aí e decorar essa fala para você ter uma experiência vivencial aqui comigo. O que eu gosto de trazer nessa narrativa, né? Dessa temática importante? Eu gosto de trabalhar o conceito de que nada é só físico. Nada é só físico. A gente tem que entender que nada é só psíquico. A integralidade das questões. Então, quando eu trago um exemplo, que é um ácido específico, eu estou falando que alfa-lipoico vai produzir em você uma melhora de condicionamento físico. Faço isso porque eu faço consumo e tenho vários pacientes no meu consultório que também fazem consumo dessa suplementação recomendada, individualizada. Você vai ver isso aqui no que eu quero finalizar com você depois. Então, na melhora de energia física, o ácido alfa-lipoico melhora. Estabilização do humor, como é que é um exemplo na atuação psíquica? O humor estabilizado, por conta dessa ingestão, né, essa adesão à barreira hematoencefálica. E no aumento da produtividade e das relações sociais. Porque aí é onde você tem um comportamento melhorado. Então, um único composto, só ele está mexendo com o eixo neurobiopsicossocial. Então imagina quando você juntar todo esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Eu vou mostrar alguns estudos para você ter uma ideia, estudo Sidney 1, estudo Sidney 2, você ter uma ideia de como isso já foi validado. Tem vários outros que eu disponibilizo depois na nossa plataforma. Então, o ácido alfa-lipoico é um composto simples, acessível, extremamente poderoso para energia, para cérebro e para você ter uma demanda de comportamento que, ao meu ver, vai fazer uma diferença bem interessante, tá? Agora, eu quero que você pense na seguinte condição. Pensa só comigo. O que eu posso deixar aqui como estabelecido? É um cofator mitocondrial, ele participa diretamente da produção de energia, ele é considerado um antioxidante universal e, nesse sentido, você tem um fator aqui que eu vou deixar posto, né? Que muita gente esquece. Não é uma vitamina comum. Ele vai trabalhar e vai atuar de forma multifatorial, porque por ser um antioxidante universal, ele vai funcionar tanto em ambientes aquosos quanto em ambientes gordurosos. E isso aqui já vai fazer uma diferença enorme para você entender. Então, se eu puder desenvolver uma noção de realidade, olha só que imagem bonita que vai te mostrar aqui. Eu tenho uma mitocôndria produzindo uma sensação de energia nesse exato momento. Claro que é uma imagem para produzir em você uma sensação lúdica de aprendizado. Então, quando o ácido alfa-lipoico ativa mitocôndrias para produzir energia, essa vibração vai acontecer exatamente no teu corpo. Eu quero trocar nessa imagem com você quase que uma profecia. É assim que você vai se sentir quando você estiver com as suas enzimas estabelecidas. E essa aula é a aula que vai falar sobre tudo que você precisa saber acerca do ácido
alfa-lipoico. Tudo bem? Então, o que eu quero aqui deixar estabelecido hoje com você? Primeiro, é solúvel em água. Como eu disse, ele vai atuar tanto em ambiente gorduroso quanto em ambiente aquoso. A barreira hematoencefálica ela vai chegar no seu sistema nervoso. Então, você vai perceber que há uma clareza mental, porque a mitocôndria começa a produzir uma limpeza profunda de radicais livres. E isso corrobora com todo o teu corpo. Não tem como você ficar sem essa molécula. Tudo bem? Agora, uma parte significativamente importante aqui é a a captação da glicose. Porque quando eu falo de açúcar, eu estou falando de receptores. Então, perceba, por gentileza, o que eu quero dizer com isso. Quando você ativa essa captação de glicose, eu estou dizendo que o antioxidante que vai atuar diretamente no teu organismo, no teu comportamento, ele ajuda na captação da glicose pelos músculos, pelos neurônios, ativando receptores GLUT4. E o que é que eu quero dizer com isso? Glicose e sensibilidade da insulina ajustada, regulada nos níveis de açúcares do teu sangue. Então, regular nível de açúcar é o caminho. Por isso que nessa regeneração, e uma regeneração que tem a ver com outros antioxidantes importantes, como a vitamina C, como eu coloquei aí a glutationa, a coenzima Q10, todas elas com ação antioxidante vão proteger células contra estresse oxidativo e outros danos. Tem que fazer suplementação. É um suplemento muito versátil, vai atuar em múltiplos processos metabólicos, vai atuar na tua defesa celular. Por isso que você deve trabalhar o seu funcionamento de forma bastante efetiva, ok? Então eu chamei de maestro, né? Por que eu gosto desse termo? Primeiro porque eu sou músico e toco alguns instrumentos, canto, e eu sempre vou trazer uma associação muito direta nesse aspecto, né? Eu gosto de trazer a música para esse conceito. Então, se eu estiver aqui trazendo para você algo corriqueiro, volta na tela e tenta absorver um pouco. Quando eu falo de maestro, gente, eu estou dizendo que o ácido ele tem defesa, ele tem ativação, o contrário de alguns outros antioxidantes, ele vai atuar de forma independente, por isso que é maestro. Você sabe que o maestro pega a batuta ali e ele produz uma equipe inteira, mas ele está sozinho naquele instante. O maestro, ele, praticamente, ele tem a batuta dele, né? Então é como se o ácido lipóico ele vai trabalhar em cima dessa proposta de produzir regeneração. Sozinho, regeneração. Reativação de outros antioxidantes. Então, obviamente, ele pode ser considerado um maestro, certo? Ele vai produzir, como a melatonina também, que já foi tema aqui do nosso programa de neuronutrição. Uma aula completa, inteiríssima sobre a melatonina. Você pode também ter acesso. Então, quando eu trago a coordenação, né, desse que eu chamo de maestro, eu estou trazendo uma garantia para você de que quando você suplementa, você tem uma antioxidação que está em harmonia com o todo. Então, nessa ação sinérgica, o ácido ele vai produzir uma potencialização de uma capacidade que vai além, vai contra danos. Né? Tem mitocôndrias que vão produzir mais energia quando são ativadas, mitocôndrias que vão produzir menos quando não são ativadas. E o alfa-lipóico ele produz esse on, start, produza, ok, agora, vai. Isso só vale aqui quando a gente tem uma neuronutrição integrativa. Não é tomar e todas as coisas vão ser resolvidas. Você tem que ter uma integração, como eu falo sempre, de outras organelas trabalhando de forma coletiva. Para isso, nutrição balanceada e equilibrada é fundamental. Suplementação sempre recomendada por profissionais. Daí, quando você faz isso, você elimina o estresse oxidativo. Então, nesse sentido, é um maestro. Não tenho dúvida de que não é, porque com muita robustez, com muita elegância, né, vai produzir um descarregar de várias enzimas ao teu corpo. Tudo bem? O que eu quero aqui deixar posto para você? Só voltar, ok. Quem se beneficia? Fadiga, neuropatia e a resistência insulínica. Isso aqui está muito explicado, né? Porque quando a gente fala geralmente nessa fadiga mental, por exemplo, que é onde a saúde mental pega e muitos pacientes meus eles acabam tendo conflitos com isso, o potencial de trazer um alívio numa gama de problemas que o alfa-lipóico faz é absurdo.
Então está associado a desequilíbrios metabólicos, ele tem controle glicêmico, né? Ele vai evitar os picos glicêmicos e o descontrole, muitas vezes metabólico, causado por esse excesso de glicose no sangue, e obviamente ele vai coparticipar desse efeito de abrangência dos, dos casos inflamatórios, que são geralmente por produção da insulina. Você sabe disso, que o açúcar tem essa alta produção, né? Então, açúcar em si só, ele é um veneno absurdo, quando em excesso de glicose. É uma energia importante, que é convertida inclusive pela ATP. Agora, quando a gente trabalha nesses cofatores, eu tenho o que a gente está chamando aqui de benefícios, né? Onde eu tenho, por exemplo, o principal deles, tá? Um dos benefícios mais assim abrangentes hoje no conceito de energia é o metabolismo. Então, quando você aumenta a produção de ATP, equilibra o metabolismo e reduz o produto de glicação, obviamente você diminui a inflamação. E nos aspectos de neuroproteção, Dr. Alex, eu protejo o neurônio, eu melhoro a condução nervosa, eu reduzo dor neuropática e a barreira hematoencefálica ela é por si só rompida e por isso ela causa todo esse benefício. Benefício biológico, dos impactos positivos dessa abordagem, especialmente no sistema nervoso. Então, em relação à neuroproteção, eu espero que fique muito claro para você que a condutividade nervosa, a dor neuropática, ela é sempre muito associada aos aspectos sistêmicos. Tudo bem aí? Então, perceba o quanto você pode se fazer valer disso. Outras aplicações clínicas que a gente costuma dizer: resistência insulínica, neuropatia diabética, fibromialgia, quem nunca, né, já ouviu falar dela, após da quimioterapia, e a síndrome metabólica também, que é um outro fator coadjuvante aí, tá? Pessoal, uma ideia rápida aqui para você. Quando você se depara com aplicações clínicas, significa que é um uso que já existe. Resistência insulínica, o ácido já comprova a sua melhora nessa sensibilidade no controle glicêmico. Neuropatia diabética, mais que comprovado que reduz dor e restaura a função nervosa. Como eu disse, tem pacientes minhas que são acompanhadas por isso. Fibromialgia, uma diminuição de dor absurda, principalmente aquela fadiga crônica que a fibromialgia acaba dando. Pós-quimioterapia, por que eu trouxe isso? Porque protege contra neurotoxicidade, que é obviamente associada a um pós-tratamento de quimioterapia, né? É esperado, inclusive, em alguns pacientes, graus até maiores de neurotoxicidade, por conta dos efeitos colaterais e as comorbidades também existentes. Síndrome metabólica, que vai equilibrar múltiplos marcadores metabólicos, e as aplicações que estão demonstrando uma versatilidade de benefícios clínicos que não caberiam aqui no slide que eu preparei para vocês. Então, tem muita coisa associada. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado e muita cautela. Doutor Alex, qual que é o impacto psicológico que isso me acarreta? Eu vou aumentar aqui para você ver com mais cuidado. Claramente eu tenho aqui uma grande produção de energia. Nessa produção de energia eu teria, né, um açúcar moderado se esse paciente não ficasse aumentando a sua ingesta de açúcar. Essa estabilidade energética, que poucas pessoas sabem disso, mas a redução da inflamação sistêmica no organismo está associado à produção de energia, porque para produzir energia eu preciso estabilizar a insulina e glicose. Entende como funciona? Então, glicemia equilibrada, energia celular, inflamação reduzida. E tudo isso corrobora em benefícios psicológicos. O teu humor estável, uma clareza mental, aquela névoa mental se vai. Você tem mais foco, então. Então, todos esses fatores, eles vão trabalhar essa que a gente chama de um fator multidisciplinar, porque o corpo é assim, tudo é assim. Então, quando a energia está estável, a glicemia está equilibrada, a inflamação reduz e, obviamente, você ganha benefícios psicológicos. Tem gente que tem problema de humor por conta de benefícios psicológicos que não foram devidamente ajustados. Então, o humor está associado bioquimicamente também. Não é só um pensamento ou uma pessoa que desequilibra a tua saúde mental. Então, esse fluxo que você viu circular, ele vai influenciar e, ao mesmo tempo, influenciar outros, moldando esse comportamento mais genérico, né? Esse comportamento geral. Ok? Vamos lá.
Alguns benefícios psicológicos que eu trouxe do meu consultório para você ver. Coisa real. Você vai ter mais foco, menos irritabilidade, você tem uma tolerância ao estresse, um bem-estar com a sensação de vitalidade e um controle de alimentação. Claro, muito menos compulsão. Porque quando você trabalha a compulsão, você trabalha outros fatores associados também. Então, aqui são os benefícios relatados para quem pratica, por exemplo, uma respiração ou meditação. E nesse primeiro benefício que eu trago, o aumento do foco, da clareza mental, quando você tem concentração associada. Um outro benefício clássico, né? A redução da irritabilidade por conta dessa estabilidade emocional, essa paciência adquirida. Aí você tem o terceiro, tolerância ao estresse. Por que você tolera o estresse? Porque você dá uma resposta melhor aos desafios da vida que estão ali e que não precisam te tirar do teu eixo, do teu sério. Quarto benefício, aumento geral do bem-estar, da sensação de vitalidade. E o quinto, controle alimentar. Menos compulsão, mais equilíbrio, porque ele atua, de certa forma, numa certa saciedade. Então, tem benefícios psicológicos que são, de certa forma, movidos por uma prática de neuronutrição associada a uma contemplação, respiração e meditação tão recomendada aqui no consultório. Né? Falo tanto disso, eu sei, mas eu preciso repetir. Vamos lá? O que eu quero trazer para você aqui? Dimensão biopsicossocial. Você já sabe disso, mas não custa repetir. Como biomédico, a minha área de atuação na genética, eu sempre vou associar para você energia celular associada a metabolismo e neuroproteção, que é a nossa área psicológica. Tá? Inclusive humor, foco, clareza mental, tudo isso está associado ao comportamento, como eu introduzi para você. Então, no social, a funcionalidade, a relação de produtividade, ela pesa também. Quando você cuida dessas três áreas, você tem melhor eficácia quando o ácido alfa-nucleico, ele entra, alfa-lipoico, perdão, nucleico é outro, o alfa-lipoico entra em ação. Então, se você quiser, faça um teste, associe para você ver se a tua transformação não vai ser muito mais funcional, muito mais estável, mais produtiva, com melhores relações familiares. Tudo isso é modelo biopsicossocial. Ok? O impacto social deve ser visto. Né? Eu lembro que o paciente, quando teve acesso aos estudos que a gente trouxe ali, ele começou a repensar e disse: Dr. Alex, quem me garante? Eu disse: querido, você pode pesquisar, dá um Google aí, coloca estudo Sidney 1 com o ácido alfa-lipoico, você vai ver. É impossível não ter comprovação científica. Né? Então, quando você tem uma parte do programa sendo ministrada por artigos científicos, tem estudos que vão demonstrar 600 miligramas foi o que reduziu as dores neuropáticas. O estudo Sidney 1 e o estudo Sidney 2, que foi mostrando, segundamente, uma melhora na condução dos pacientes que estavam envolvidos. A condução nervosa, o gerenciamento do estresse, da ansiedade, tudo isso foi colocado. E nessa qualidade de vida do paciente, você nota que o paciente ele fica melhor. Nas metas-análises que foram confirmando os benefícios do ácido, as múltiplas condições foram colocadas. E aí, com múltiplas condições colocadas, cruzou a informação, bateu que os resultados embasam o ácido alfa-lipoico como uma opção terapêutica e muito importante no manejo de neuropatias, que foi um dos alvos, né? Pessoas com dores neuropáticas, que são dores crônicas bastante pesadas. Tudo bem? Então aqui a gente já tem uma clássica defesa de estudos. Aí eu tenho outro fator que são os resultados que já foram comprovados, mas esses são comprovados aqui no meu consultório, né? Porque se eu tenho pessoas que estão debaixo do meu tratamento, eu consigo ter uma sensação positiva para essas condutas clínicas que a gente fala, né? A primeira delas tem a ver com isso, com os resultados impressionantes nas áreas relacionadas à saúde metabólica. O sujeito malha na academia muito melhor, ele come de forma mais compassiva, ele tem dores de cabeça reduzidas. As dores, fibromialgia, por exemplo, ela é reduzida. Então, melhora significativa nessa sensibilidade à insulina, que é o crucial para controle. Eu acho que um dos mais importantes hoje temas da nossa nutrição tem sido a glicemia controlada, principalmente em pacientes diabéticos. Principalmente em pacientes diabéticos. Então, eu não tenho como negar
que hoje todos os benefícios que são voltados para a saúde passam pela glicemia. Não tem como. A gente já sabe disso. Então, no nosso consultório, eu vi redução de dor, vi restauração de neuropatia, paciente do Rio de Janeiro, neuropatia diabética, complicação muito debilitante também que estava associada ali, e eu consegui identificar que a diminuição desses marcadores inflamatórios sistêmicos estavam indicando uma redução na inflamação do organismo dela, por exemplo. E isso com um tratamento de 600 miligramas ao longo de pelo menos 4 a 9 meses de tratamento. Hoje ela já está claramente em outro patamar, né? Então, o que eu observo, né, para você ampliar aqui a tela e ler com mais cautela? Eu observo que hoje nós temos uma, uma tratativa na proteção contra danos neurológicos causados pela quimioterapia, que foi um dos trabalhos mais recentes corroborados aqui. Não dá para negar que o ácido alfa-lipoico tem uma conotação, e assim como outros associados, voltadas a isso. Então, eu quero trazer aqui para você a fisiologia de como eu atuo no consultório e de que forma você também pode ter. Uma dose padrão, a gente está falando aí de 600 miligramas ao dia, que é o mais utilizado clinicamente, numa absorção em jejum, porque você sabe que o jejum ele absorve melhor. Mas se houver sensibilidade gástrica, que pode acontecer, a gente reduz para 2 doses de 300. E o importante sempre individualizar o tratamento considerando contexto, quadro clínico e comorbidades de pacientes. E nesse sentido vale o lembrete de sempre. Tudo que eu estou falando aqui é critério educacional. Você precisa ter um acompanhamento clínico. Tudo bem, gente? Não vamos esquecer isso. Eu quero entrar aqui nos finalmente da nossa aula e deixar você bastante aprendido sobre alguns prós e contras como um resumo geral. Ácido alfa-lipoico, suplemento seguro, bastante tolerado. E quando eu falo de tolerado é porque tem gente que tem problemas na grande maioria. A minoria teve problemas com o alfa-lipoico, né? Então ele é acessível financeiramente, ele tem múltiplos benefícios, inclui a barreira hematoencefálica, da qual ele consegue atravessar e ter um efeito universal, tanto em água quanto em gordura, como eu trouxe na nossa introdução. Então, nesse sentido de absorção, o jejum ele pode ser obviamente escolhido, entretanto tem que tomar cuidado com qualquer desconforto gástrico em alguns casos. Tem pacientes que têm uma sensibilidade maior. Então, requer individualização, não deve ser substituto de qualquer outro tratamento e médico precisa ser sempre muito bem acompanhado, porque a individualização do paciente às vezes demora a acontecer. Então não é que tu foi no médico, ele já disse ok, volta lá e fala algum tipo de desconforto que porventura você teve, né? Então é uma opção que não vai substituir em hipótese alguma um tratamento médico em continuidade. O que eu quero fechar aqui? Vamos ampliar a tela. O objetivo aqui, gente, é trazer para você uma visão de que a saúde ela é muito mais do que bioquímica. O que você vê aí? Claramente, a bioquímica celular associada ao comportamento humano, à história de vida dessa pessoa, o ambiente, a rotina, tudo isso contribui. Dr. Alex, eu não acredito muito nisso, pois eu vou lhe provar. A saúde ela tem um fator que é conexão, sinapses. O corpo inteiro é feito disso. Então, a saúde ela passa por esse processo porque ela está integrada no seu modelo bioquímico, celular, conecta isso com o comportamento humano, história de vida, ambiente familiar e rotina. Claro, porque cada um desses elementos que você está vendo aqui, eles têm comportamentos que vão trabalhar uma história clínica com tomadas de decisão. O que isso tem a ver? Você está mais saudável para fazer isso. Então, os comportamentos que são numa visão biopsicossocial, ele passa e perpassa a história de vida desse paciente. Então, voltar a fazer sessões de psicoterapia para saber o impacto disso, a gente consegue conectar como profissional, você como terapeuta, você como um humano que cuida da sua autossaúde, né, um autoterapeuta, você tem uma responsabilidade sobre essa visão holística, a visão do todo. Então, não considerar todos esses fatores é um problema, porque daí você pode desenvolver abordagens de doença ao invés de abordagens de saúde. Por isso que eu repito e sempre vou falar, uma visão integrativa considera todos os dias esse olhar. E claro, dá
Dá uma trégua também se você não foi uma pessoa bem assistida, né? Tem gente que não teve instrução, tem pessoas que não tiveram uma instrução clara acerca daquilo que elas querem de verdade. Então eu quero aqui só apenas motivar, ensinar e dizer que você pode aprender hoje a ser alguém diferente, de uma forma completamente diferente e distinta daquilo que foi. Então, essa jornada de transformação que eu estou trazendo, ela vai te apresentar uma dimensão de mudança. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de transformação, de bem-estar. E essas três dimensões, biológica, psicológica, social, elas devem ser obedecidas nesse critério. Tem médicos e profissionais biomédicos, psicólogos que não têm essa visão, não adianta, mas os integrativos têm. Tá? Um resuminho aí, a dose clínica, 600 miligramas, você vai aprender a estudar sobre isso, lembrando que será recomendado, né, sobre o profissional que está acompanhando. E o ingrediente ativo dele, o ácido alfa-lipoico, é universal, regenerativo, 100% de eficácia, isso bioquimicamente falando. Então, nesse conhecimento, eu tenho certeza que você vai trazer à existência, geneticamente, biologicamente, uma visão, pelo menos uma visão, de que outros componentes que eu já trouxe, vitamina D, complexo B12, biotina, o cássio K2, né, o glutamato, o monossódico contido nos alimentos, que é uma molécula muito perigosa, que vai contra a neuronutrição, são algumas das aulas que você vai encontrar aí no nosso programa de neuronutrição e saúde biopsicossocial. E a biopsicossocial porque somos seres únicos, trinos. E eu quero me despedir de você dizendo: cuide da sua vida de forma integrativa. Aqui os programas de neuronutrição do INPB, sempre nós vamos oferecer essa visão integrativa poderosa para você. Se essa abordagem biopsicossocial fez sentido, invista nisso, traga conhecimento como terapeuta, como mentor, nas áreas que nós atuamos. Eu tenho certeza que quanto mais você aprende sobre mitocôndria, organelas celulares, mais e mais desses compostos você vai ter visão biográfica, né? Essa visão que vai ser quase um mapa para você chegar em um resultado equilibrado da tua vida, vida biológica, vida psicológica, social e espiritual. Combinado? Eu vou ficando por aqui, trazendo sempre neuropsicologia, biomedicina, comportamento, saúde espiritual para você aumentar a sua qualidade de vida de dentro para fora. Paz e bem para você. Vamos em frente. Juntos somos mais. E eu não poderia deixar de fazer um convite para você que tem acompanhado aqui as nossas formações, programas. Você pode ser meu aluno, você pode ser meu paciente e membro da nossa coletânea aqui, Saúde, Paz e Bem, o INPB One. Todos os conteúdos colocados lá dentro de forma muito especial. E eu quero motivar a compartilhar também. Seja parte da cura de alguém. Se você quiser estudar conosco, você tem aí uma gama de conteúdos que são vivenciais, um acesso direto aqui ao meu universo, né, a minha vida, os meus conhecimentos. E eu quero desde já também trazer para você uma novidade de vida em vários temas que você não faz ideia desse universo biopsicossocial. Seja aluno de INPB, seja paciente, seja mentorado aqui pelos nossos programas que vão transformar a sua realidade. Combinado? A gente se vê. Paz e bem para você, que Deus te abençoe. Vamos em frente. Juntos somos mais. Até o próximo programa. Chegou o seu tempo de sarar, de reviver saúde mental, relacionamento, neuronutrição e espiritualidade. Paz e bem.